O ex-procurador e ex-deputado Deltan Dallagnol, que chefiava a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, ele ironizou a entrevista do atual ministro da Justiça, Flávio Dino, sobre o caso Marielle. Dallagnol questionou o fato de o ministro citar o instrumento da delação premiada na resolução do assassinato da vereadora e de seu motorista Anderson Gomes. Eu vou abrir aspas para a postagem de Deltan. Delação agora é prova? Até ontem a PGR estava desdenunciando e o STF estava desrecebendo denúncias adoidado contra corruptos sob o fundamento de que apenas a delação não é suficiente. Alguma lei deve ter mudado. O que mudou foi a capa dos autos. Fecha aspas. A gente continua no nosso giro de análises e muita opinião. Tiago Pavinato aqui com a gente. Pavinato, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite a você. Várias repercussões sobre a delação premiada que foi fechada com Elcio Queiroz. Faz sentido as críticas e o questionamento de Deltan Dallagnol? Bem-vindo. Boa noite, Canieto. Boa noite, Beraldo. Boa noite, Zé. Boa noite, Mota. Boa noite, nossa audiência. É claro que faz sentido. Afinal de contas, ele ficou marcado nas grandes esferas, aliás, nas instituições que ocupam o topo, tanto das instituições Ministério Público quanto o Judiciário, por ser uma espécie de abusador da delação premiada. E de fato o STF já deixou claro, a delação premiada só não serve de nada. A delação premiada ela não pode servir de base, de fundamento jurídico para se condenar quem quer que seja. A delação premiada, ela tem que ser corroborada, confirmada, ela tem que dar o substrato para que a polícia encontre outros subsídios, ou seja, encontre provas que confirmem essa delação para que ela possa valer. Mas a questão aqui ela é um pouco mais complexa. E eu gostaria de dizer algumas palavras que me vêm à cabeça desde que eu li esta notícia hoje de manhã. O assassinato de um motorista de aplicativo em setembro de 2019 ficou registrado em áudio e vídeo, mas nem as imagens, laudos e depoimentos produzidos ao longo de 2 anos da investigação foram suficientes para que a polícia chegasse aos criminosos. Em setembro de 2022, a Justiça arquivou o inquérito que apurava a morte de Marco Aurélio Roncoli Filho, de 30 anos, e o crime ficou impune, mesmo com imagens, depoimentos e laudos. Na Europa, de cada 10 homicídios, 9 são solucionados. Já no Brasil, a cada 10 homicídios, apenas 3 são solucionados. Quem matou Marco Aurélio? Quem matou José, Maria, João, Inês, Paulo, Isabel, Carlos, Elisa? Quem matou Alberto da Silva? Quem os matou? Se o Ministério da Justiça e da Segurança Pública de Flávio Dino tem motivos justos para investigar quem mandou matar Marielle Franco e o seu motorista, tem o dever de descobrir também quem matou Marco Aurélio, José, Maria, João, Paulo, Inês, Isabel, Carlos, Elisa e Alberto da Silva. Mas vai fazê-lo? Não. Ao governo Lula, parece, só valem as vidas das autoridades que fazem o L, lamentavelmente. Como na poesia de Ferreira Goulart, que noticia a morte de um da Silva qualquer, não saiu notícia em jornal algum. Foi apenas a morte de um homem comum. E porque ninguém noticiou o fato, fazemos aqui este breve relato. Não foi nada demais, claro, que aconteceu. Apenas um homem, igual aos outros, que morreu. Fecho aspas. Além de Alberto da Silva, um homem comum, que dizer de outras autoridades? Quem mandou matar Celso Daniel? E o prefeito de Campinas, Toninho do PT? Quem é que mandou matar Bolsonaro com uma facada? Ora, são crimes que também precisam de elucidação, mas nós vemos um empenho pessoal, nós vemos um empenho político do Ministério da Justiça. Há que se lembrar que o ministro Flávio Dino prometeu
a Aniele Franco, irmã de Marielle Franco, que ele resolveria o caso, ferindo assim o princípio constitucional da impessoalidade em matéria de administração pública. Flávio Dino hoje roubou a cena falando na coletiva de imprensa com outras autoridades sobre esta delação de um dos assassinos de Marielle. Deveria ter feito? Não, nunca, jamais. O ministro da Segurança Pública, o ministro da Justiça, não poderia falar. Quem deveria falar era somente o delegado e o membro do Ministério Público. As pessoas que presidem as investigações. Há que se lembrar também que em 2020, Raul Jungmann, que era o ministro da Justiça e da Segurança Pública, ofereceu os préstimos da Polícia Federal para ajudar a resolver o crime. O que não foi aceito, em absoluto, pela família da vítima. Porque se dizia que a Polícia Federal de Jair Bolsonaro iria jogar fumaça, iria jogar terra e ninguém iria descobrir absolutamente nada, e se algo fosse descoberto, seria descoberto para talvez inocentar aqueles que eles querem fazer parecer culpados pela morte de Aniele Franco. Cabe lembrar também, senhores, que no mesmo ano de 2020, em decisão unânime, todos os ministros da terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça julgaram, todos os ministros, todos julgaram improcedente, no dia 27 de maio de 2020, o incidente de deslocamento de competência que a Procuradoria-Geral da República ajuizou na época, pedindo para transferir a competência do caso de Marielle Franco do Estado do Rio de Janeiro para a União, para a Polícia e para a Justiça Federal. Na decisão que foi acompanhada por todos os ministros dessa turma, a ministra Laurita Vaz, que foi a relatora, ela disse o seguinte: ao meu sentir, estou dizendo entre aspas, não está configurada nem de longe inércia, nem tampouco desinteresse da Polícia Civil e do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O que transparece é justamente o contrário. Há um evidente empenho dessas autoridades em solucionar os crimes cujos executores, inclusive, já foram identificados. E eu fecho aspas. Neste ano de 2023, logo no começo, quando Flávio Dino fez a promessa para Aniele Franco de que descobriria quem mandou matar Marielle, o seu motorista, repito, quebrando o princípio da impessoalidade, lembrem os senhores que Daniel Silveira não pôde ser beneficiado pela graça do presidente Bolsonaro e foi desgraçado pelo STF, que tirou a graça, então ficou desgraçado, porque se disse, fere o princípio da impessoalidade. E quando o ministro da Justiça diz, eu vou solucionar, eu vou descobrir quem matou a sua irmã, num país em que, em cada 10 homicídios, 7 ficam sem resposta. Aniele Franco saiu-se privilegiada e toda a família, que afinal de contas, nós não estamos falando de brasileiros comuns. O povo que se lixe, como dizia aquele velho personagem de Chico Anísio, o deputado Justo Veríssimo, eu quero que o pobre se exploda e vá aprender o beabá com Beelzebub. É isso que me parece, é isso que eu tenho sentido. E quando ele fez essa promessa, o Superior Tribunal de Justiça voltou a reafirmar a competência do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para presidir a investigação. Porque se os senhores não sabem, em resumo, quem preside a investigação criminal é a Polícia do Estado. A PF só entra em casos de crimes interestaduais, ou seja, que envolvem mais de um estado, em casos de fronteira e em casos de drogas, ou
quando o incidente de deslocamento de competência é acatado, e neste caso não houve nada disso, absolutamente nada disso, e o STF fez reafirmar que a competência para investigar e tentar continuar a encontrar quem mandou matar Marielle ficasse no estado do Rio de Janeiro. Mas o Flávio Dino, mesmo assim, montou um grupo de trabalho paralelo na Polícia Federal e deu andamento a trabalhos como se fosse competência dele, como se ele já não tivesse trabalho suficiente a fazer, a investigar o caso, até que em certo momento o Ministério Público do Rio de Janeiro muda de ideia. E a Polícia Federal, que não servia antes para ajudar a elucidar esse caso, passa a ser interessante. Então ele faz uma cooperação e agora nós vemos na imprensa esta delação, uma delação muito detalhada, que fala de horas, que fala de tentativas, que fala de deslocamentos, que fala dos atos preparatórios, mas não elucida em absolutamente nada a pergunta: quem mandou matar Marielle? Ora, se ele não elucida absolutamente nada, por que se revela somente parte da delação? Se o próprio ministro da Justiça, aqui eu gostaria muito de elucidar muitas questões, mas ele não fala com esta emissora, ele não fala com esse sujeito que vos fala agora, então eu tenho que me contentar com as coletivas de imprensa e tenho que me contentar com as entrevistas que ele concede à Globo e à CNN. E nessas entrevistas essas questões não foram apresentadas. Portanto, eu queria saber por que é que Vossa Excelência falou nessa coletiva, já que a Polícia Federal é um órgão de Estado e não de governo. Porque quando ele fala, ele torna a Polícia Federal um órgão de governo. E ela não pode ser um órgão de governo. Somente o diretor-geral da Polícia Federal poderia ter falado nesta coletiva. Nunca o ministro. Jamais. Mas ele já disse: a minha Polícia Federal, em certa oportunidade. No dicionário da minha Polícia Federal, ele já disse certa vez. E isso não se faz. Isso mostra que essa investigação se tornou política, pessoal, e sabe-se lá Deus o que vai sair dela. Porque se há sigilo na investigação, ele não deveria ter feito um périplo de entrevistas falando sobre partes dessa delação. Ora, eu vejo em todos os cantos delação, 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 elucida, 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 mas quem é que mandou matar? Ninguém fala. Parece que ele quer criar um caos em um momento muito delicado para o Brasil, e aqui eu vou encerrar a minha explanação. Parece isso uma cortina de fumaça. Uma cortina de fumaça porque a Polícia Federal, senhores, está numa situação muito delicada, a famosa sinuca de bico, como se diz na minha terra. Por que sinuca de bico? Porque a Polícia Federal está tendo que lidar com um crime de extraterritorialidade que aconteceu em Roma, mas que as vítimas não quiseram prestar depoimento. E que há muito buchicho sobre as imagens do aeroporto de Roma. Então, neste momento, ao que me parece, essa história cai como uma luva. Pois é, muitas pessoas tratando das questões que envolvem os comentários dos nossos analistas, por fim, o Pavinato, várias pessoas inclusive, viu, Pavinato, tecendo elogios, mais uma aula de direito do Pavinato, parabéns, foi uma sustentação oral. E uma pessoa aqui: quem mandou matar meu tio? Será que alguém do Ministério da Justiça poderia me ajudar? Enfim, várias pessoas aqui manifestando suas opiniões. Pra gente no chat, sobra o Chapolin Colorado. No chat do programa Os Pingos nos Is. Muito obrigado pela participação e pelos comentários. Na medida do possível, eu vou ler alguns ao longo do programa.